E aí, pessoal do oitavo ano, como é que vai? Tudo certo? Gente, vou gravar aqui para vocês uma sequência de vídeos que tem a intenção de preparar vocês para a nossa prova do dia 23. O centro da nossa prova do dia 23 é o conto enquanto gênero. Como gênero, ele integra um gênero literário muito maior que é o da narrativa. E como narrativa, ele se constitui como uma narração. Por conta disso, eu vou abordar dois assuntos importantes. O primeiro, os elementos do conto, e o segundo, a estrutura do conto. Anota aí. Primeiro, em relação aos seus elementos, o conto tem basicamente estes. São o narrador, que pode ou não participar da história. Caso participe, ele será um narrador de primeira pessoa. E se não o fizer, será um narrador de terceira pessoa. Esse narrador movimenta uma série de acontecimentos que constituem o enredo. O enredo, então, é o segundo elemento da narrativa. Deste enredo participam alguns personagens. Um é protagonista, outro é antagonista e tem uma série de outros personagens que só ajudam a história a acontecer. Esses personagens atuam em um determinado local, chamado cenário da narração. E tudo isso acontece em um determinado tempo. Então esses são os elementos de uma narração tradicional, uma narração padrão. Vou retomar. O narrador, o enredo, os personagens, o espaço e o tempo. Tudo bem? Maravilha. Segundo assunto importante. O conto, como uma narrativa tradicional, padrão, tem uma estrutura que lhe é bem peculiar. Isto é, uma situação de equilíbrio, que nós chamamos de introdução, na qual tudo o que acontece está em perfeita harmonia, até que chegamos a um segundo momento da narrativa, que é o conflito. O conflito nada mais é do que um obstáculo, um bloqueio que é oferecido ao caminho daquele personagem que a gente tem como principal. Esse conflito é levado a uma situação extrema, ele vai se complicando, até que ele chega a um ponto que ele precisa ser resolvido. Esse ponto é o terceiro ponto da narração, da estrutura da narração. É o chamado clímax, é o momento de maior tensão da narrativa. Quando chega nesse ponto, não dá mais para não resolver. Aí nós chegamos à conclusão, ao desfecho da narração. Então são 4 as partes que compõem a estrutura de uma narração. Primeira delas, situação de equilíbrio ou introdução. Segunda delas, conflito ou complicação. A terceira, o clímax. E a quarta, por fim, o desfecho, a conclusão. Maravilha? Espero que tenha ajudado vocês. Já eu gravo um vídeo no qual eu vou tratar dos contos que nós vamos abordar nessa prova. Falou? Grande abraço para vocês, até a próxima. Deixa eu desligar aqui.